Oi, crianças, bom dia! Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos aprender o MMC, né? Na última aula, nós aprendemos o MDC, né? Que significava o quê? Máximo divisor comum, né? Você dava os divisores do conjunto dos números e encontrava os números em comum, ou seja, repetido nos dois conjuntos, e achava qual era o maior entre eles. Aqui é o mínimo MMC, é o mínimo múltiplo comum. Você vai dar os múltiplos de um número, que também nós já aprendemos o que são múltiplos, né? E vamos fazer o conjunto dos números pedidos e achar o mínimo múltiplo comum entre esses conjuntos desses números pedidos. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Olha só. Lembrando que, lembra que a tia falou na nossa aula de matemática? Nós não podemos perder porque tudo é uma sequência. Quando eu perco uma aula, eu já não consigo fazer a outra direito. Então, nós temos que saber o que aqui? Os números primos, que nós já aprendemos. A fatoração em números primos, que também nós já aprendemos como fatoramos o MDC, né? E os múltiplos. Lembrando que os múltiplos começam sempre com o número 0 e é infinito, não tem fim. Então, nós vamos dar os múltiplos do número 3, né? Vamos lá. 0, 3, 6. Lembra da sequência da matemática? São os múltiplos. 9, 12, 15, 18, 24, 27. Vou parar aqui no 27, ó. Reticência, porque continua. E os múltiplos de 4, lembra? 0, 4, 8, sempre contando de 4 em 4. 12, 16, 24, 28, reticências. Ou seja, agora eu quero saber a interseção, lembra? De 3 e 4, dos múltiplos de 3 e dos múltiplos de 4. A interseção são os números, o quê? Em comum entre os dois conjuntos, o conjunto dos múltiplos de 3 e o conjunto dos múltiplos de 4. Vamos lá? Eu tenho repetido o 0, mas quem é em comum? O 12, em comum, são os números que estão repetidos nos dois conjuntos. Voltando a falar, ó. E o 24. Se eu tivesse feito mais múltiplos aqui na sequência, eu ia achar mais números em comum. Mas não é o caso. Então, vamos lá ver. Quais são os números que estão na interseção em comum entre os múltiplos de 3 e 4? O 0, o 12 e o 24. Certo? Quando eu vou dar os múltiplos, né, o menor dos múltiplos comum de 12 ou mais número, eu excluo o número 0, porque senão vai ser sempre o 0, porque ele vai ser sempre o menor. Aí quem ficou? Qual é o menor múltiplo comum diferente de 0 entre os dois conjuntos? O número 12. Aí eu vou vir aqui, ó. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é o número 12. Pronto, eu já achei o meu MMC. Essa forma de achar o meu MMC é fazendo o conjunto dos múltiplos dos números pedidos. Mas nós vamos passar agora para fatoração, né? Para eu fazer a fatoração, eu tenho que saber o quê? Os números primos. Nossa, a folha agarrou aqui, não quer sair. Sai. Então, lembrando que nós aprendemos isso aqui também, a fatoração no MDC, só que com apenas um número. A única diferença é essa, por isso nós não vamos ter dificuldade de fazer se nós prestarmos bastante atenção agora na regrinha. No MDC, eu tenho 2 ou mais números para dividir, mas vou usar a mesma regrinha. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim 19 e assim continua, porque não tem fim. E o que são números primos? São aqueles números que só têm dois divisores, o 1 e ele mesmo. E o menor número primo, par, é o número 2 e é o número que eu começo a utilizar para dividir, para fazer a decomposição em fatoração dos números primos. Então, antes de eu começar a dividir, eu tenho que ver qual é o menor número? 2. Eu tenho que começar pelo 2, sempre na ordem crescente, lembra? Só que eu tenho que olhar. Algum desses dois números aqui divide para 2? Sim, o 6.
Então, eu vou dividir para 2. Aí, olha só a atenção que eu tenho que ter na regrinha. Eu olho aqui. O 3 divide para 2? Não. Quando o número que está aqui não divide para 2, o que eu faço? Repito ele. Eu vou repetir ele até chegar a hora de dividir ele. Mas enquanto eu tiver número que divide para 2, eu tenho que dividir por 2, que é o menor número primo, e eu sempre começo pelo menor, na ordem crescente, lembrando de novo. Aí eu faço a vírgula e vou lá. 6 dividido para 2 dá 3, porque o 6 divide para 2. Agora eu olho, ainda dá para dividir para 2? Não, porque o número 3 não divide para 2. Ele só divide, ele é um número primo, então ele só divide para 3. Então, se não divido mais para 2, eu pulo para o 3. Aí eu olho lá, 3 dividido para 3 dá 1. Quando eu chego no 1, eu fecho a conta. O 1 é o resto, é o que sobrou. 3 dividido para 3 é a mesma coisa, ó, vírgula, dá 1, fechou, acabei. O que eu faço agora, lembra? 2, pego esse número e multiplico por esse, que vai dar 6, certo? Aí eu vou lá, MC de 2. De 2 não, minto. De 3. 3 e 6 é quem? É o 6. Na minha multiplicação deu 6. Aqui é o 3, tá, gente? Que é esse número aqui, ó. Tá bom? Então, meu MMC de 3 e 6 é 6, porque foi a multiplicação de 2 vezes 3. Ok? Agora aqui, ó, nós temos 3 números agora para dividir. Nós vamos usar a mesma regrinha. Primeira coisa que eu olho, menor número primo é 2. Mas tem algum número que divide para 2? Tem. Todos esses 3 números aqui dividem para 2, ó, o 2, o 8 e o 16. Então, vou dividir para 2, certo? Aí, vamos lá, fazer a divisão. 2 dividido para 2 dá 1. Aqui eu já fechei, nem mexo mais. Quando eu chego no 1, acabou. 8 dividido para 2 deu 4, vírgula. 16 dividido para 2 deu 8. Correto? Ainda dá para dividir para 2? Dá, então eu tenho que continuar por 2. Não posso mudar para o 3 enquanto tiver número que divide para 2. Aqui eu não mexo mais porque eu já acabei, ó. A conta já fechou. Agora, 4 dividido para 2 deu 2. 8 dividido para 2 deu 4. Correct? Continuando. Aí eu olho, ainda dá para dividir para 2? Tem número que divide para 2? Tem. Então, tem que continuar por 2. 2 dividido para 2 deu 1. Ó, fechei outra. Aqui eu não mexo mais. Agora, eu vou continuar só com esse número que sobrou. 4 dividido para 2 deu 2. Agora, continua. 2 ainda divide para 2, que é o próprio número. 2 dividido para 2 deu 1. Opa, fechei de novo. Acabou. Olha, é só ter atenção. Vou fazer o quê? Vou multiplicar todos esses números. Eu tenho 4 vezes o número 2 ali, ó. Vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes o número 2 eu repito aqui. Se eu quiser, quando eu tenho a tabuada já na minha cabeça, eu posso fazer direto, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá? É o que vai dar aqui, ó. Mesma multiplicação. Aí, o que eu faço agora? MC de, olha lá, 2, 8 e 16, eu tenho que colocar isso aqui, é igual a quanto? 16. Correct? Agora, nós vamos aqui, ó, para esse número aqui, fazer a fatoração com eles. Esse daqui é eu achando o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, em fatoração. No MDC, a gente fez com um número só. Essa é a única diferença. Aqui a gente tem que ter uma atenção maior. Qual é o menor número que eu posso dividir? O 2. Mas primeiro eu tenho que olhar. Tem algum número aqui que divide para 2? Tem. O 6 e o 12. O 15 não divide. O que eu faço com o número que não divide? Vou repetindo até chegar a vez dele. Então, eu vou botar por 2. 6 dividido para 2, 3. 12 divide para 2? Divide. 12 dividido para 2 dá quanto? Dá 6, porque 2 vezes 6 é 12. Certo? 15 dividir para 2, não. Então, vou repetir ele. Agora, eu continuo. Ainda tem algum número que divide para 2? Tem, o 6. Então, vou continuar dividindo para 2. Não posso mudar enquanto tiver número que divide para 2. Essa é a atenção que vocês têm que ter. Aí, eu vou lá. 3 divide para 2? Não. O que eu faço com o número que não divide? Repito. 6 divide para 2? Divide. Dá 3. 15 divide para 2? Não. O que eu faço com o número que não divide? Repito de novo. Vou repetir ele de novo. Certo? Agora, eu olho de novo. Dá para dividir para 2? Não dá mais. 3 não divide para 2 e nem 15.
Qual é o próximo número? Então, é 3. Próximo número primo maior que 2. Aí eu olho, 3 divide para 3, divide. Vai dar quanto? 1. Ó, fechei essa. Quando eu chego no 1, acabou para mim a conta. Aqui também, ó, 3 dividido para 3 dá 1, fechou. 15 dividido para 3 dá 5. Agora eu ainda continuo, aqui fechou, mas eu tenho o 5 aqui para resolver. 5 divide para 3? Não divide mais. Qual é o próximo número primo? O 5 mesmo. 5 dividido para 5 dá 1. Ó, fechou. Agora é só multiplicar. Vamos multiplicar 2, pego lá, 2 vezes 2, vezes 3, vezes o 5. Deu quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá 60. Aí eu venho aqui embaixo. MMC. Mínimo múltiplo comum de 6, 12 e 15 é igual a 60. Correto? Então, essa é a nossa explicação. Assiste quantas vezes vocês precisarem voltar o vídeo para ter atenção e fazer certinho, tá? Então, vocês vão fazer aí o nosso livro na página. Deixa eu te ver aqui as páginas. 49 e 50. Vocês vão fazer as páginas aí 49 e 50. E às 3 horas nós vamos ter a nossa aula online para a gente corrigir juntos e tirar dúvidas. Não percam essa aula, tá bom? Porque as outras aulas que nós vamos fazer, que vai ser adição, subtração, multiplicação de números, de frações, nós vamos precisar saber o MMC, que é essa matéria que a gente está aprendendo hoje, tá bom? Então, vocês façam aí a página 49 e 50. 3 horas, nossa aula online, todo mundo lá, ó, a postos, pra gente corrigir e tirar as nossas dúvidas. Tá bom, meus amores? Então, de manhã vocês já sabem, a tia está aqui na escola. E à tarde nós vamos fazer a nossa aula online. Beijos, tchau.